E fora das áreas urbanas, quando for conveniente, advertir o condutor que você tem propósito de ultrapassá-lo. Então também pode ser interessante o uso, e permitido ele é, da buzina quando você vai ultrapassar um outro veículo. Não no sentido de dizer assim, saia da frente, né? Mas no sentido de dizer, olha, estou ultrapassando, vou te ultrapassar. Né? Especialmente quando é um veículo maior, que tem dificuldade de enxergar, né? Tem pontos cegos maiores, e daqui a pouco você dá um toque na buzina, ajuda ele a perceber que tem um veículo querendo ultrapassá-lo, ultrapassando. Né? É a situação em que a buzina pode ser utilizada. Né? E aí diz, ó, infração, artigo 227. Usar a buzina em situação que não simples toque breve, né? como advertência ao pedestre ou condutores. Prolongada, usar a buzina de forma prolongada, sucessiva, apertando várias vezes, entre 22 horas e 6 horas, em locais e horários que a sinalização proíba, ou ainda usar uma buzina diferente da regulamentada, né, com outros tipos de sons, que passa por testes, né, para chegar à buzina. A infração é leve, que causa um prejuízo, mas um prejuízo bem menor, né, para a segurança das questões do trânsito. Então também tem que ver aí. Né. Aqui, ó. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Então a ideia do freio é utilizar de forma gradual, né? Mas, claro, em razão de segurança você vai bruscamente você tem que parar. Né? Então, a depender do caso, né? Às vezes pode ser autuado no 69, no 92, no 96, depende. São os artigos que você também vai verificar aí o material, né? Depois a gente vai poder discutir. Aqui, ó. Ainda sobre questões de segurança, vai ter as condições de controle, né, a regularização da velocidade. Tá? O órgão de trânsito, ele realizando estudos técnicos, ele vai determinar a velocidade e essa velocidade vai ser determinada através de uma sinalização de regulamentação. Né? Claro que a gente vai perceber que existe a possibilidade de você ter uma velocidade igual ao limite, mesmo não havendo sinalização. Isso a gente vai discutir em um outro momento sobre isso, né, rever esses aspectos. Tá? Então ele diz assim, o condutor não pode obstruir a marcha normal dos demais veículos sem causa justificada, ou seja, tem que andar com velocidade regular, dentro do limite mínimo e do limite máximo. A velocidade mínima é a metade da velocidade máxima. Então se eu estou num trecho que a velocidade máxima permitida é 60 km por hora, a velocidade mínima é 30. Eu não posso andar menos de 30, salvo em situações justificadas, por exemplo, de questões meteorológicas. Né? Nós temos a infração aqui, questões de posicionamento, que eu esteja, por exemplo, na faixa da direita, numa via de sentido único, é tranquilo que eu possa, daqui a pouco, manter uma velocidade mais reduzida, porque a faixa da direita é para os veículos mais lentos, né? Enquanto a faixa da esquerda não. Agora, caso não se encontre essas situações, eu incorro na infração de natureza média do artigo 219. Né? Transitar com um veículo em velocidade inferior à metade. Então eu sempre tenho que regular entre o mínimo, a velocidade mínima, que é metade da máxima, e a velocidade máxima, né? Que é o quieto ali, que não deve exceder de forma. Né? Então estudei tráfego intenso, condições meteorológicas desfavoráveis e na faixa da direita, em via de sentido único, são situações que nessas três condições eu posso andar em velocidade normalmente reduzida. Não é normalmente porque está justificado, né? Mas daqui a pouco eu vou poder andar abaixo da velocidade mínima. Tá? Então essa é a ideia. Caso contrário, configura a infração aí de trânsito médio. Beleza. Se ele quiser diminuir a velocidade, deverá certificar que possa fazê-lo. Né? Tem toda aquela discussão sobre quem bate atrás é culpado e tal. Né? Existem decisões recentes que chegaram até o STJ, não é o STF, é o STJ, que trouxe uma luz ao caso, né? Dizer o seguinte, olha, num primeiro momento há uma presunção de que quem bateu atrás é responsável, uma presunção, que não é absoluta, ou seja, para início da conversa a gente vai avaliar que é possível que tenha sido culpa do condutor que vinha atrás, mas também vai ser analisado qual foi a contribuição do condutor da frente, se ele de alguma forma também reduziu de forma injustificada a velocidade, se, né, parou bruscamente para fazer uma coisa que não deveria fazer ali, então também vai ser avaliado as condições de tráfego. Né? Tu imagina uma via de velocidade mais alta, movimentada, mas não dá para deixar uma distância muito grande realmente. Então tu conta que o condutor da frente não para assim bruscamente. O uso do freio do cara da frente também não estava. Também, daqui a pouco ele pisou no freio, mas
como a luz não funciona, perfeito, é outro caso que ele acabou resolvendo, né? Não dá certo isso. Então, tudo isso vai ser analisado. Então, nem sempre, não é automático. Eu estou dirigindo, né? Bati no veículo, com o meu veículo no veículo da frente. Né? É provável que eu tenha sido responsável, faltou atenção, faltou cuidado, talvez, mas pode ser que não. Pode ser que o outro também seja responsável. Né? Então, as coisas não se dão com essa lógica, mas decisões atuais têm reforçado essa ideia da presunção disso. Né? Qualquer cruzamento, nós falamos um pouco sobre isso, né? Eu tenho que adotar prudência e velocidade moderada. Mesmo que eu tenha preferência de passagem, na área do cruzamento, o condutor deve fazer essa travessia em velocidade reduzida, moderada, né? Tomando cuidado para evitar acidentes. Né? E mesmo que você tenha a preferência, o acidente não vai avaliar só isso, ele vai avaliar também o cuidado que eu tive. Será que eu fui descuidadoso? Né? Então, o artigo 220 vai dizer: deixar de reduzir velocidade de veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada. Também tomar cuidado, né? Infração gravíssima, risco que tem aí também de causar um acidente. 45. Né? Olha que interessante, esse ponto é muito, muito legal. Né? Diz, mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, esteja verde para o veículo, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem de trânsito transversal. Né? O que isso é? Aquela famosa situação que todos nós passamos e a gente vê no dia a dia, que é meio que um negócio automático. Né? Você tem um cruzamento em que o semáforo estava verde, né? Verde embaixo ou em cima? Verde embaixo. Eu, se eu fosse daltônico, não ia prestar. Sabe que a sequência do semáforo tem uma lógica, né? A pessoa que não enxerga as cores poderia saber, né? Mas eu sei que fui na dúvida, sei lá. Isso eu passo todo dia, não percebe. Então tá verde. Agora, o trânsito lá, eu quero seguir reto. O trânsito lá por algum motivo está parado. Né? E eu vejo que a coisa não está andando lá. O que quase sempre vai acontecer, né? O cara fica só olhando o semáforo, ele cruza e acaba tendo que parar aqui. O de trás vem também e para aqui. E ficamos todo mundo, né, no meio do cruzamento. Aquela área que eu falei que tem que estar sempre, de certa forma, livre. Né? E aí, daqui a pouco, o semáforo desse outro aqui também vai abrir. Né? E aí as pessoas não conseguem cruzar e vão destruir também. É isso que essa regra vai trazer. Né? Então, o artigo 182, inciso 7, vai dizer: parar o veículo na área de cruzamento de vias prejudicando a circulação do veículo pedestre. Caberia, então, essa infração de trânsito. Né? Mas se eu ficar aqui e não ir, né, os detrás não buzinaram. Né? É horário que termina a aula 5h30, né? Previsto é 5. Não, sério? Não, 5h30. É 5h30, né? Não, 5h30. 5h30. É 5h30. Tá, beleza, valeu. Então depois não sei lá, explico. Não, é 5h30. É 5h30 que ela me passou. Eu tenho anotado ali, mas perguntei, confio em vocês. Não, é 5h30. Então, é um ponto, né? Interessante. Vou dizer, né? Quem é? Isso é 5h. Então, sempre tem, né? Ainda mais no sábado, né? Professor vai qualquer levar em conta que hoje é sábado, né? Claro, eu não sei como é que é, eu também sou. Hoje, semana que vem, você vai olhar o jogo do Grêmio, tomar uma gelada. Vai abandonar esse cafezinho aí, né? Sim, passou o dia inteiro. O dia inteiro tomando café, né? De noite, não sei como. Do Flamengo agora. As Heineken que já tá gelando. Bem chopezinho, né? Sempre for necessária a mobilização temporária, tem que propiciar a sinalização, né? A resolução 36/98, ela vai trazer a ideia da distância dos 30 metros que nós mencionamos antes, né? Que a gente vai colocar ali. Tá aí as infrações, vamos seguir aqui para nós ver mais alguns pontos. A questão do combustível nós mencionamos antes, né? Também está em infração. Né? Tatá também, uma coisa vai reproduzir que nós já falamos aí. Já foi? Aqui. Saímos um pouco dos textos aqui para nós ver uma questão. Conceito de estacionamento e parada. São conceitos importantes que a legislação trata, ela nos traz.
Se nós formos verificar, né, em vários momentos o Código de Trânsito ele vai discriminar parada e estacionamento, ele vai tratar de diferente forma, porque são duas manobras consideradas diferentes. Né? O que tu vai pensar ali? O estacionamento é a imobilização pelo tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros, enquanto a parada é definida como a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário, ou seja, só para aquela finalidade de desembarcar ou embarcar passageiros. Então, quando o veículo ele se imobiliza com o intuito, e realmente eu faço, de embarcar ou desembarcar passageiros, a gente vai definir que ele está realizando uma parada. Enquanto, se ele imobiliza o veículo com outra finalidade, que não seja embarque e desembarque de passageiros, né, cujo tempo passe e exceda esse tempo necessário para embarque e desembarque, nós teremos o conceito de estacionamento. E aí ele vai entrar em vários aspectos tratando sobre isso. Né? Então, por exemplo, aqui, o estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas vai ser feito em sentido perpendicular à guia da calçada, né? Salvo se tiver uma sinalização. Nessa imagem aqui, nós temos uma imagem local sinalizado, horizontalmente, com a placa também, né? Dizendo ali do estacionamento das motocicletas. Agora, se não tiver a sinalização, a motocicleta vai poder estacionar em sentido perpendicular. É muito popular a ideia de que a motocicleta estacionaria em oblíquo, né? E, na verdade, o estacionamento em oblíquo, que seria em ângulo, né? Tem uma coisa, né? Todo mundo sabe que é um oblíquo, né? Seria em ângulo, geralmente tem a sinalização, inclusive. Tu precisa necessariamente de uma sinalização definindo que seja oblíquo. Caso contrário, se for uma moto, é perpendicular. Perpendicular quer dizer em ângulo reto. Né? Então, imagina que essa aqui é a rua, ele quer calçada, ele quer calçado. A motocicleta tem que ficar na posição perpendicular, ângulo reto. Né? E não inclinada para algum lado com o intuito de propósito, né? Com o intuito de virar para o outro lado. Ela fica em perpendicular. Salvo se houver sinalização. E aí tem que ter a sinalização de regulamentação, a placa também. Não vou entrar no detalhe de sinalização aqui, porque nós vamos ter 4 horas para também entender um pouco. Então a gente vai poder voltar a falar sobre como é que funciona, quando que é e tudo mais. É bem interessante essa parte também, a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas aqui eu trouxe a imagem mais para mostrar o posicionamento, que a princípio, olhando assim, as motos estão no perpendicular. Né? É nessa forma que o código prevê. Enquanto os automóveis é no sentido, né? Aqui vai dizer, os automóveis você em sentido paralelo, né? Aí o automóvel fica paralelo à guia da calçada. Então essa é um ponto interessante também, que é comum as pessoas confundirem, achar que moto tem oblíquo. Se eu sair na rua e ver uma moto estacionada, ela está virada lá para o outro lado. Né? Então não seria isso, né? O andamento previsto. Aqui estão as faixas laterais, vamos ver aqui, condomínios. Ele vai entrando em algumas regras bem mais técnicas. Os veículos de tração animal, uma condição também dos veículos de tração animal é ser conduzido junto à guia da calçada, pelo lado direito, né, que é o lado de menor velocidade, né, se não houver faixa especial a ele definido. Então também, para o próprio veículo de tração animal, nós vimos ontem, né, hoje de manhã, né, passou rapidinho, demonstrei a charrete e a carroça. São os 2 veículos de tração animal ali, que o código traz lá na artigo 96 também. Os animais rolados em grupos só podem ser conduzidos na via quando guiados, né? Tem que ter um guia. Nós falamos sobre a ideia do trânsito de qualquer natureza, a gente discutiu isso ontem. Né? Então, tem que ter um guia que conduza ele para que o animal consiga transitar com certa consciência, né? O controle de um guia. Porque o animal sem guia é um trânsito considerado irregular. Né? Então, também. Aqui eu dei uma corrida aqui um pouco, porque realmente não tem como deixar de verificar a normativa no que tange às motocicletas, a legislação de motocicletas. O artigo 54 ele vai me trazer a exigência para o condutor de motocicleta, motoneta e ciclomotor de utilizar esses equipamentos aqui. Vamos ver, o que a motocicleta, motoneta vai ter? Alguém tem o anexo aí? Abre o anexo 1
vamos ver lá se tem essa definição de motoneta e motocicleta. Vamos ver se ele aparece. Se alguém encontrar, é mais lá no final do livro, da Copertina. O anexo 1 vem depois. Os conceitos e definições? Isso. Tem aqui. Achou já nota de frente? Qual é a parte aí? Vai na ordem alfabética, ver se tem conceito. Aparece motocicleta e motoneta. Conceito? É. Aqui, ó, motoneta, motocicleta e motoneta. Isso, pode ler para nós? Motocicleta? Isso, e depois a motoneta. Motocicleta, veículo automotor de 2 rodas com ou sem sidecar. Dirigido por condutor em posição montada. A motoneta. Veículo automotor de 2 rodas dirigido por condutor em posição sentada. Então, tu veja que, para a legislação de trânsito, o que vai diferenciar uma motoneta de uma motocicleta é a posição do condutor. Posição, né? Muito interessante. Não é cilindrada, a primeira coisa que você vai imaginar, né? A motoneta deve ser menos cilindradas, né? Não. Né? Para a legislação, tu vai ter apenas a posição do condutor. Diferente do ciclomotor. Né? De repente, quem puder achar o ciclomotor e a definição, a gente faz um paralelo aí. Ciclomotor? Aqui. Veículo de 2 ou 3 rodas provido de um motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos, 3,05 polegadas cúbicas, e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km por hora. Veja que no caso do ciclomotor, tu tem uma definição de uma limitação da sua potência, né? Da sua velocidade que ele alcança, né? E do sentido do escudo do motor. Né? E não é à toa, a gente vai relembrar isso no momento oportuno, né? Vai ver que inclusive há um processo de habilitação diferenciado para quem vai conduzir ciclomotor hoje, o que não havia até um tempo atrás. Né? Mas isso a gente vai ver lá na aula de habilitação, que é uma aula muito importante também para vocês, a gente vai olhar e só observar. Mas veja que tanto num quanto no outro, quanto qualquer um dos três, é exigido que se utilize o capacete motociclístico, né, por exemplo. É que se utilize, que se conduza segurando o dom com as 2 mãos, né, usando o vestuário de proteção. Só que aí está, nós ensinamos ontem. Né, o Conselho Nacional de Trânsito não regulamentou, não especificou quais são essa vestimenta. É claro que a gente deduz, né, e você tem toda uma área de segurança da gestão ofensiva que vai dizer, olha, use roupas... Essa motoneta é aquela elétrica, aquela não, bicicleta elétrica ou não? Não necessariamente, o que vai ver ali... Porque naquela bicicleta elétrica eu tenho um pessoal que tem... Claro. Aquela também é exigido capacete, não? O que acontece? Existe uma determinação do seguinte, a chamada bicicleta elétrica, se ela tiver alguns requisitos, por exemplo, se ela tiver acelerador, se ela tiver motor próprio, né, que não precisa ser acionado com os pedais, né, a gente chama de motor autônomo, por exemplo, e ela exceder 350 watts, ela vai ser equiparada ao ciclomotor, não ao motoneta, porque motoneta e motocicleta vai exigir categoria A, a habilitação da categoria A. E essa acho que elétrica não... Né? O ciclomotor, ele exige a pode ser, né? Ou a autorização para conduzir ciclomotor, que é uma outra habilitação, a ACC, hoje existe. Né? A bicicleta elétrica é equiparada ao ciclomotor, quando ela tem esses requisitos aí. Né? Então quer dizer que precisa de habilitação, precisa de registro de emplacamento, se houver esses requisitos, ou seja, tem motor autônomo, que não precisa ser acionado pelos pedais, né? Tem a potência maior de 350 watts, tem acelerador, né? Tem velocímetro. Esses indicadores me mostram que, apesar de ser uma bicicleta elétrica, ela foi equiparada pelo CONTRAN, salvo engano, em 2013, foi equiparado a um ciclomotor. Então, acaba que as exigências dos ciclomotores recaem sobre a bicicleta elétrica da mesma forma. Né? Só que aí, claro, o que acontecia, né? Muitas vezes as bicicletas elétricas sendo produzidas sem o número de Renavan, sem aquele procedimento que um veículo automotor passa, que tem que ter tudo um registro e tal. Né? Então, às vezes, fica até inviável em certos casos, até mesmo a imputação da penalidade para quem anda assim. Mas agora, hoje, a via de regra teria condições. Houve uma mudança na legislação, né? Hoje teria condições de pegar um ciclomotor ou uma bicicleta elétrica e levar ele lá para o CRVA, né? E emplacar. Porque também, até um certo período,
o ciclomotor só podia ser emplacado no município. Aí o município tinha que criar uma lei de emplacamento do ciclomotor. E aí quase nenhum município, não sei se algum município fazia isso. Houve uma alteração na legislação que tirou do município essa competência do ciclomotor e ficou então para o Estado. Então hoje eu posso ir no Detran e fazer o registro desse veículo. Só que, claro, tem veículos que não tem número, não tem registro, porque eles não eram tratados como veículos. Né? Então é bem complicado isso, essa situação. Mas sim, tem exigência. A fiscalização muitas vezes não consegue dar conta disso tudo. Né? Agora nós temos um outro aspecto que é os patinetes elétricos, né? Também, que já saiu leis municipais regulando, já teve acidentes, está bem também em voga. Né? E o direito essa semana, né, começaram e o direito ele não consegue acompanhar muito isso, porque o artigo 96 do Código de Trânsito traz os tipos de veículos previstos nele, mas isso lá em 97, né? Então é claro que a tecnologia ela muda e daqui a pouco a gente tem dúvidas de várias coisas. Isso aí é veículo ou não? Ele enquadra-se ou não? Né? E aí às vezes, muitas vezes tem que se criar uma lei meio que, às vezes até que não é considerada constitucional, porque compete à União, né, regulamentar, mas às vezes o município acaba fazendo para ter um controle disso. Começa a virar febre, né, e começa a ter acidentes, ter vítimas, né, e aí o Estado, né, o município vai ter que tomar uma atitude em relação a isso. Né. Então, até para nós, mesmo que somos estudiosos do tema, às vezes é complicado a gente conseguir definir, enquadrar aquele tipo de veículo num veículo específico. Mas no que tange à bicicleta elétrica, ela está equiparada porque tem uma norma que equipara ela. Né. Então, mesmo que ela seja motor elétrico, pode ser considerado ciclomotor. E essa dos patinetes lá foi uma lei do município? Do município. Por exemplo, de São Paulo, né? Acho que foi São Paulo que regulamentou, sim. Que já começou a fiscalizar. Mas é um tema que não é nacional. Não. Ainda é uma questão que ainda precisa, eu particularmente preciso até me debruçar mais sobre ela, porque foi tão rápido aí que veio essa, né? Várias pessoas da área já começaram a escrever sobre o assunto, né? Então é um ponto até interessante de me comprometer a dar mais uma olhada, pesquisar. Proximamente nós vemos como é que está sendo tratado isso. Nem a lei eu não li direito lá, né? Não acompanhei para ver o que ela está trazendo. Então esses 3 veículos, né, é que vai trazer essas questões. E a resolução 453, nós mencionamos ontem, é a que regula hoje o uso do capacete. E é interessante que daí o CONTRAN nessa resolução ele vai dizer que o capacete também tem que ser usado pelo condutor do triciclo, do quadriciclo. E aqui não fala, né? Aqui fala só motocicleta, motoreta e ciclomotor. Mas o CONTRAN vai lá e coloca o quadriciclo e o triciclo. E aí vem aquela discussão, às vezes, será que ele podia fazer isso? Por que a lei não falou isso? Né? Então, nós brincamos ontem, porque às vezes você tem uma norma regulamentar, um ato normativo extrapolando um pouco. Né? Há quem entenda que ele extrapola a competência em dizer que o quadriciclo também tem, mas ele também tem pelo outro lado, tá? Mas daí, se não disser, o cara vai poder andar sem capacete e o acidente, então é bem complicado, né? Tem essas questões aí. O passageiro, no artigo 55, vai ser transportado também utilizando capacete, também um vestuário, que não existe regulamentação, mas está previsto ali, basta o contra-regulamento, algum dia, se for o caso. Né? E onde ele vai ficar? Ou ele fica num sidecar, ou carro lateral, como está ali definido, que anexa no veículo, né? Ou ele fica no assento atrás. Né? Jamais se transporta alguém na frente, por hora. Né? Que é comum a gente ver, às vezes, crianças, né, sendo transportadas na frente, etc. Ou sendo transportadas de forma irregular. Eu compartilhei uma triste notícia que aconteceu, né, de uma mãe que estava transportando um bebê de 8 meses na motocicleta, no chamado canguru, acho que volta atrás ou na frente, não sei, deve ser na frente se é canguru, né? Nem sei direito, as moças que mediram na frente, né? E aí acho que ela caiu, teve uma situação e a criança morreu, né? Então, não pode assustar crianças menores de 7 anos na bicicleta, né? Mas às vezes as pessoas, na ânsia de poder usufruir do veículo por necessidade, né, acabam arriscando, né? Infelizmente, né? Nem sei se a pessoa era habitada ou não, mas enfim, né? Com certeza fica aí a tragédia, né, para a vida daquela mãe, né? Porque a criança morreu. Bem complicado. Imagina a culpa, né? Porque esse é o grave problema, né? Às vezes a pessoa, né, tem que ter 7 anos para poder, e não basta ter 7 anos, ela precisa estar
com condições de segurança, né? Olha aqui, Tem que alcançar os pés. é um dos requisitos, porque se ela não alcança os pés, ele fica solto, né? E com risco de bater na rede. Mas não é só, né? Se tu for ver, essa questão do pé encostar ali, não está previsto na norma, né? Mas é um indicativo. Se ela está com o pezinho solto ali, corre risco também de enroscar na roda e tal. Mas ela também precisa estar o quê? Com um capacete adequado. Né? Não você pode pegar um capacete de um adulto e botar na cabeça de uma criança. Fica ali, parece um negócio astronauta, assim, estou. Né? Não adianta. Não protege nada. Tem que comprar o capacete da criança. Mas aqui Né? em São Luís não é muito cobrado, né? Eu vejo um monte de... Tem bastante Olha, eu já vi criança andando. que nem alcança os pés. É um perigo, porque enquanto às vezes não se tem tanto cuidado quanto a isso, daqui a pouco Porque são acontece a crianças- tragédia, né? Porque são crianças, Cara, tipo, eu vi dá uma sim, resbalada que é- assim, ó. É. Mesmo que ela se agarre no Eu carro. tenho um e ela- vizinho hoje que é brigadiano, Acho o que cara tá bota certo. o filho dele no colo É dele complicado. pra dirigir, velho. Essa relação que nós temos com a criança É o link que passou no concurso É, obrigado. e a assim, regra- não tem nenhuma condição, tá? e a regra da segurança, Só que daí ele vai ver alguém fazendo isso, ele vai querer E cobrar. a gente vê muito também, bota no meio a criança. no meio. Imagina se eu faço isso, É. eu cruzo na frente da casa dele. Tu sabe que tem o seguinte, né? Esse cuidado com a criança no trânsito, ele tem ganhado, né, mais visibilidade. O transporte de criança na cadeirinha mesmo, né, foi só ser regulamentado efetivamente em 2008 e só em 2010 começou a ter uma fiscalização, né, mais intensa. Então tu imagina só, né, o uso do equipamento obrigatoriamente, né? Claro que já existia cadeirinha, recomendação e tal. Então ainda muito incipiente, então ainda tu vai encontrar, especialmente aqui no interior, né, esse descaso às vezes, né, essa coisa às vezes eu vejo na internet as pessoas botando a criança lá, né, brincando no carro, claro, carro parado em casa, mas eu particularmente não acho isso legal, né, porque a criança ela vai futuramente, claro que a criança quer, né, fazer que nem o pai, que nem a mãe, mas ela vai ser futuramente talvez o condutor, né, no momento agora ela é uma criança, nós temos que ensinar ela a ser um bom pedestre, um adequado ciclista quando vai para a rua, andar de bicicleta, né, tomar todas essas precauções, né, e não estimular nela a vontade de ser motorista, né. Falta ainda 10, 12 anos para ela ser, né, então, mas muitos de nós crescemos em ambientes em que a gente foi estimulado já desde cedo a dirigir, a andar de carro, né, mas isso, infelizmente, precisa ser alterado, né, essa lógica, né, quebrar essa lógica, dizer, não, eu não vou te deixar pegar um carro, mesmo que seja de brincadeira, né, para agora, né, ter que se preocupar. Formando um bom pedestre, um bom ciclista, adequado, seguro, é mais fácil formar um condutor seguro depois. Né. Muitas vezes a pessoa só vai ter noção de regras de circulação de ciclista, de pedestre, quando vai tirar carteira para motorista. Né. Já deveria saber daquilo tudo antes, mas nosso sistema falho não deu essas condições. Né. Então, Se pelo certo tinha que morrer tudo, né? Tudo de novo. para alguns assuntos aí, Eu tinha uns 14, 15 Renovar. anos ali. comum, né? Meu pai comprou um carro e ele não dirigia, quem dirigia o carro era eu. Isso é muito comum, né? Claro que a lei ela proíbe, nós não forçamos a entender, mas a gente sabe que é algo muito comum. Às vezes o processo de tirar uma habilitação às vezes é a última coisa que a pessoa faz, né? Primeiro ela já tem carro, em tese sabe dirigir, que eu costumo dizer que não sabe, porque Principalmente nos GD8. e aí depois sim, o último caso a carteira, né? Sendo que deveria ser um processo inverso, né? Então essa é a nossa realidade. Né? Então aqui não tem as infrações de trânsito, não usar o capacete, aí nós discutimos já sobre a viseira, né? Não usar o pedestre, o passageiro também não usar o capacete, faróis apagados também, chegou a mencionar rapidamente, né? Fazer malabarismo, são situações que vão comprometer a criança também, né? Menos de 7 anos ou sem condições de cuidar da segurança, vão comprometer a segurança dos envolvidos e, consequentemente, é uma infração de natureza gravíssima, com multa e a suspensão de dirigir, né? Que estaria previsto ali. E esse é o exemplo que nós mostramos antes. Ó. Esse recolhimento da CNH é entendido por muitos órgãos como sendo feito somente lá quando a pessoa for entregar a carteira suspensa, e não na hora. Né? Se puder sanar a irregularidade, né? Não precisaria recolher a carteira. Nós discutimos ontem que tem entendimentos diferentes, né? Quanto a esse aspecto.